pode assentar. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, sob inspiração divina, capítulo 15. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Só o Senhor é Deus. Deus de poder. Deus de todo amor. Aleluia. Você encontrou o texto? Quem encontrou, diga amém. Diga glória a Jesus. Diga assim, Deus, não vamos dizer com fé, subindo. Deus, em nome de Jesus, continua falando comigo. Estou te ouvindo. Quero continuar te ouvindo. E verdadeiramente viver para o louvor da tua glória. Amém, amém e amém. Aleluia. É ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação e todo aplauso. Aleluia. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Diz o texto bíblico: partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe: manda-a embora, porque vem gritando atrás de nós. Ele lhes respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora sua filha ficou boa. Aleluia, glória a Deus. Por ser de origem cirofenícia, nacionalidade grega, aquela mulher era tida pelos judeus como inferior. E ela então, naquela redondeza, chegou a grande notícia: Jesus vai passar por aqui. E ela sai da sua casa e ela vai ao encontro do mestre. Mas alguma coisa estava acontecendo diferente. Aquela mulher já vinha gritando há um bom tempo, para que os discípulos pudessem chegar até o mestre, pedindo que ele a atendesse. Aquela mulher já estava gritando, eu não sei há quanto tempo, a Bíblia não diz, mas ela gritava sempre a mesma frase: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus escutava, mas seguia o seu caminho. Era algo diferente. Jesus sempre parava para ouvir.
quando ia no caminho de Jerusalém, em outra situação, o cego Bartimeu gritava à beira do caminho, e as pessoas mandavam que ele calasse a boca. E quando Jesus se aproximou, ouviu o grito de Bartimeu, ele fez duas coisas: ele parou e mandou chamá-lo. Mas agora a mulher gritava já há um bom tempo, e Jesus continuava tranquilamente, como se não estivesse escutando a voz daquela mulher. Meus amados irmãos, a Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que Jesus foi até a região de Tiro e Sidom com um objetivo: de curar a filha daquela pobre mulher. A gente sabe no decorrer da leitura que era uma menina, então era uma criança. Agora imaginem os planos que aquela mãe tinha para aquela menina, e ela endemoniada. Aí eu fico pensando, quantas situações difíceis aquela mãe tinha passado, quantas noites acordadas, quantas vezes envergonhada, quantas vezes ouvindo a reclamação dos vizinhos, dos conhecidos, às vezes da própria família. Mas aquela mãe continuava amando aquela criança. Oh mãe, como você ama os seus filhos? Como você ama os seus filhos, mãe? A mãe tem um amor que é diferente do amor do pai. Quantas vezes a mãe tem se sacrificado por seus filhos? Quantas vezes? Eu não sei quantas vezes minha mãe se sacrificou por mim, mas com certeza foram muitas vezes. E lá em casa eram quatro homens. Primeiro 5, né? O Senhor chamou um, ficamos 4. E aquela mulher tinha algo no seu coração. Ela tinha uma fé, podemos dizer que uma fé inabalável. E a palavra nos ensina, dizendo: se você crê, tudo é possível àquele que crê. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é tão pequeno que eu acredito que sem o óculos eu não enxergo. Mas ele diz assim: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, quantas coisas ocorrerão. Vamos usar uma linguagem atualizada: quantos milagres ocorrerão, quantas coisas tremendas ocorrerão na sua vida. E o Senhor nos diz, Ele nos ensina que a única maneira da gente agradar a Deus é através da fé. O texto bíblico diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Não é fé na fé, é fé no Deus eterno, no Deus que criou todas as coisas. Aquela mulher tinha uma fé tremenda, e ela estava disposta a continuar andando atrás de Jesus. E ela estava determinada que continuaria gritando, mesmo que a sua voz acabasse. Eu tenho certeza que ela continuaria como quem estivesse gritando, correndo atrás do Senhor. Ela demonstrou fé. Em segundo lugar, ela demonstrou perseverança. Oh, amados irmãos, quantas vezes temos desistido tão facilmente? Tantas vezes diante de dificuldades a gente desiste. Agora pensa um pouquinho o que aquela mulher estava passando. Era uma mulher cirofenícia, já não davam valor para ela. Ela vinha gritando, ela vinha com toda a sua força, a força dos seus pulmões, gritando, clamando por Jesus. Naturalmente, as pessoas diziam: olha, você não está vendo que ele já ouviu? Se ele tivesse de fazer alguma coisa, ele faria. Então faz o seguinte: cala a tua boca. A Bíblia não diz isso, eu que estou dizendo. E eu imagino o seguinte: cada vez que ela ouvia alguma coisa que pudesse tirar a sua fé,
fazer com que a sua perseverança fosse quebrada, ela gritava mais alto. Eu tenho certeza disso. Ela gritava mais alto, ela continuaria gritando. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Terceira coisa, ela reconheceu que Jesus era o Filho do Deus eterno. Ela reconheceu isso. Ela reconheceu em seu coração. E ao reconhecer em seu coração, ela corre na direção de Jesus, porque ela sabia que aquela seria uma oportunidade única. Ela estava plenamente convencida de que somente Jesus poderia libertar a sua filha. Provavelmente ela já tinha tentado de tudo. Então, era uma mulher de fé, era uma mulher perseverante, era uma mulher que reconheceu a Jesus como Filho do Deus eterno. Que coisa tremenda. 3 coisas tão simples, mas aquilo ali estava arraigado na sua mente e no seu coração. E ela fazia tudo aquilo. Ela estava sendo criticada, ridicularizada, porque tinha no seu coração amor. O amor que só mãe pode ter. Oi, irmãs, parabéns. Deus colocou no coração de vocês algo tão especial. Um amor tremendo por seus filhos. Ela continuava gritando. Ela continuava aos gritos. Ela continuava perturbando a multidão. Eu não sei se você está perturbando a multidão que lhe cerca, clamando, insistindo, apresentando diante do Senhor o seu pedido. Eu não sei o que você tem passado, mas o Senhor sabe. Quantas vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, eu tenho a certeza que eu tenho que Deus não está ouvindo a minha oração. Aí eu digo imediatamente: a certeza que eu tenho é que Ele está ouvindo a sua oração. A certeza que eu tenho é que Ele está respondendo a sua oração. A certeza que eu tenho é que Ele já está mandando a sua resposta. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. É a resposta do Senhor, igreja. Quantas vezes clamamos, esperamos uma resposta, analisamos o pedido, analisamos a resposta e chegamos à conclusão que aquela resposta que nós queremos é a resposta que Deus vai nos dar. Mas como nós podemos saber? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo, gente. Olha que coisa tremenda. O que nós temos da vida é esse momento. Passou, momento. Cada momento vai passando rapidamente. Como é que nós temos vivido? Como é que você tem vivido cada momento da sua vida? Quando começamos o culto, já é passado. A abertura do culto já é passado. Então o que a gente tem é muito pouco. Mas o Senhor tem nos presenteado com a vida. Ele tem nos dado o fôlego da vida. E cada manhã que Ele nos faz acordar, Ele está dizendo uma declaração: eu tenho planos e propósitos para você. Ele está dizendo: eu tenho planos e propósitos para você hoje. Eu tenho algo para fazer na sua vida hoje. Eu tenho algo para fazer com que você realize hoje para o louvor da minha glória. Aleluia. Glória a Deus. Todo aplauso é louvando a Jesus, viu? Todo aplauso é louvando a Jesus. Ele nos mantém acordados. É
por isso que o nosso olhar precisa estar sendo para a frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Tenho dito aos irmãos que está em Cristo não é uma declaração de que viveremos num mar de rosas, não. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Agora, igreja, ser mais do que vencedor não significa que tudo que a gente quer o Senhor vai dar, não. Como disse agora há pouco, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, 1 segundo, mas Ele sabe, porque Ele está na eternidade. Olha, pensa o seguinte: antes de tudo ser criado, antes de tudo ser formado, Deus já te conhecia. Dá para pensar nisso? Pensa nisso agora. Antes de tudo existir, Deus já te conhecia. Ele já sabia a cor dos seus olhos. Ele já sabia a cor que você ia gostar para pintar os seus cabelos. Tanto é que Ele autorizou aos homens que inventassem isso. Claro. Ele já te conhecia. É por isso, irmãos, que eu tenho dito que é necessário que a gente esteja diante do Senhor e declarando: Senhor, eu quero viver conforme os teus planos e os teus propósitos. Pai amado, eu quero que a minha vida verdadeiramente... Olha, irmãos, eu tenho dito isso todos os cultos, seja para o louvor da tua glória. Sabe por quê, irmãos? Porque se não for assim, a gente não vai ser feliz. A gente não vai ter a verdadeira paz. O Espírito Santo é o Consolador. Ele habita em nós, Ele habita... Preste atenção, a Bíblia diz que Ele habita em todo aquele que tenha Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 14. É o Senhor quem diz isso. É o Senhor quem nos diz lá no Evangelho de João, no capítulo 1, que em Cristo Jesus nós somos feitos filhos de Deus. Não pela vontade do homem, não pela vontade da denominação, não pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus. Já pensou? Aí o Espírito Santo que habita em todo aquele que tem a Cristo como Senhor e Salvador, e único Salvador, Ele intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis. E Jesus, Deus o Filho, assentado à direita de Deus o Pai, o que Ele faz? Intercede por nós. Eita Jesus, eita glória a Deus. Não é pouca coisa não, gente, é muita coisa. É muita coisa. Jesus está intercedendo por mim e por você diante do Pai. E o Espírito Santo a mesma coisa. E Ele intercede, o Espírito Santo intercede de uma maneira que diz que Ele, com gemidos inexprimíveis. Sabe o que quer dizer isso? Nunca estaremos sozinhos. Diga comigo: eu creio. Subindo, eu creio que nunca estarei sozinho, porque o meu Deus é fiel e Ele garante a sua presença em minha vida todos os dias até o final. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a ti, Senhor. Oh, aleluia. Aí, irmãos, o que levou aquela mulher a procurar Jesus? Primeiro, o amor que ela tinha por sua filha. Segundo, as adversidades pelas quais ela estava passando. Eu fico imaginando quantas situações delicadas, quantas situações difíceis. Provavelmente aquela mãe abraçava aquela criança. Ah, meus amados irmãos, a aparente indiferença de Jesus não intimidou aquela mãe. Ela ia clamando e Jesus andando com a multidão. E a mulher clamando e Jesus
caminhando com a multidão. Ela tinha colocado no seu coração, como disse agora há pouco, a determinação de clamar até o momento que fosse ouvida. Isso significa que a gente vai estar clamando ao Senhor sempre, sim. Pastor, e Paulo? O apóstolo Paulo, ele disse que clamou 3 vezes ao Senhor para que ele tirasse o espinho que ele tinha na carne. E por que ele parou de orar? Porque o Senhor lhe respondeu. Ele disse: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Ele disse: não, recebi a resposta do Senhor. Ele disse: porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Ele está tratando comigo para que eu não saia da presença dele, para que eu não me envaideça, para que eu não me orgulhe. Mas a mulher cirofenícia não era considerada, mas ela tinha fé, era perseverante, reconhecia que Jesus era o Filho do Deus vivo. E tem mais uma coisa. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Ela era uma mulher humilde. A humildade não é algo que a gente externa como uma coisa superficial, não. Ela começa aqui dentro. E a humildade começa aqui dentro e começa também dentro de casa. É dentro de casa. É dentro de casa que começa. Ela saiu determinada: eu vou clamar. E veja, ela não levou a filha com ela, porque ela sabia onde quer que o Senhor estivesse, na hora que ele falasse, a sua filha seria curada, a sua filha seria liberta. A mulher, mais uma vez, cananeia, tinha fé, era perseverante, reconhecia que Jesus era o Filho de Deus, demonstrava humildade e estava convencida de que somente Jesus poderia libertar a sua filha. Aí os discípulos falam, Jesus parou, e aquela mulher corre, abrindo os braços à multidão. Quando ela chega diante de Jesus, sabe o que ela faz? Ela se prostra diante de Jesus. Seu coração não guardou nenhum ressentimento, porque ela tinha gritado tanto e ele não tinha respondido. O Senhor estava trabalhando na vida dela e na vida daquela multidão, e hoje trabalhando na minha vida e na sua vida, mostrando que Ele escuta, Ele tem o seu momento, o momento para a sua resposta, o momento de Deus. Oh, glórias ao nome de Jesus. E ela vai então, ela cai aos pés de Jesus, e ela faz uma coisa: ela adora Jesus. Ela adorou, ela disse: Senhor, socorre-me. Oh, aleluia. O salmista diz que o nosso socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra, aquele que criou todas as coisas. Aí Jesus respondeu àquela mulher, ele disse assim: mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora sua filha ficou boa. Meus irmãos, escute uma coisa. Não são poucas as vezes que as pessoas chegam e dizem assim: por que eu tenho que clamar ao Senhor se Ele me conhece? Por que eu tenho que apresentar diante do Senhor se Ele sabe do que eu preciso? Porque Ele quer te ouvir. Mas por quê? Eu não tenho nenhuma resposta do porquê, não. Eu só sei uma coisa: que Ele quer ouvir. Isso é válido para os dias de hoje. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, o Senhor nos ensina através do apóstolo Paulo, que devemos apresentar diante dele as nossas necessidades. E diz assim o texto: sejam os vossos pedidos
plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica com ações de graças. Detalha para o Senhor. Eu já falei para vocês aqui, sabe? Tem situações que eu oro, eu digo: Deus, oh Deus, tem misericórdia. Deus, em nome de Jesus, por favor, Deus, desenhe para mim. Eu não estou entendendo. Desenhe, Deus, desenhe. Por favor, Senhor, desenha para mim, Senhor. Desenha, porque eu quero entender, Senhor. Nem tudo é para a gente entender, mas é para a gente aceitar e viver por fé. Oh, glórias, glórias ao nome de Jesus. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Que a nossa fé seja tremenda, seja tão grande, que a gente deposite toda a nossa confiança nele. A nossa esperança não é a última que morre, gente. A nossa esperança é viva. A nossa esperança já venceu a morte. A nossa esperança está assentada à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, intercedendo por nós. Aleluia! Jesus é a nossa viva esperança. Aleluia! Agora, você sabe qual foi a razão pela qual aquela mulher não desistiu? A grandiosidade da sua fé. A grandiosidade da sua fé fez com que ela não desistisse. Você não vai desistir, meu irmão. Você não vai desistir, minha irmã. Não desistiremos. Continuaremos marchando uma nova Jerusalém celestial, com o nosso olhar firme em Cristo, olhando para a frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aquela mulher não desistiu, porque a fé que ela depositava em Deus era tamanha, e ela determinou: não vou guardar em meu coração absolutamente nada que desagrade ao Filho do Deus eterno. O meu irmão, a minha irmã, fala aí para Jesus. Não responde não, responde só na tua mente, no teu coração. O que é que você tem guardado no coração? Tem guardado o quê? Pastor, a gente tem que guardar tudo. Não. Isso é possível? Sim, é possível. Só guarda coisa boa no coração. Coisa ruim vem a lembrança, repreende. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já ficaram para trás, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia, aleluia. Quando o inimigo jogar a seta fazendo uma lembrança de algo do passado que você se envergonha, abre a tua boca, levanta a tua mão e diz: obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus todas as coisas são feitas novas. Eu tenho uma nova vida em Cristo. Por isso, Senhor, eu te louvo, eu te exalto, eu glorifico ao teu santo e poderoso nome. Então, meu irmão, minha irmã, não olhe para o tempo que você tem clamado. Continue crendo. Continue crendo. Agora, é interessante o que Pedro diz lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, parte final. Pedro diz assim: porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Oh, glória. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Nós não somos superiores a ninguém. Não, rapaz. Ninguém é superior a ninguém, não. Ninguém é superior a ninguém. Ninguém é melhor do que o outro, não, irmãos. Nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador. Recebemos uma missão de proclamar essa palavra a toda criatura. E o Senhor nos ensina que é para amar o próximo. Ele diz também que é para amar os inimigos. Eita, Jesus. E orar é para orar abençoando, viu? Aqueles que nos perseguem. Eita, Jesus da glória.
A gente não consegue isso por a gente mesmo. Mas uma vez em Cristo Jesus e o Espírito de Deus passa a dirigir a nossa vida, então não fazemos mais a vontade da carne, não agimos mais conforme o pensamento do mundo, mas passamos a viver em submissão ao Espírito Santo. Aí o Senhor faz cada coisa com a gente, faz, nos ensinando, aleluia, aleluia, glória a Deus. Cheguei numa farmácia aí, fui fazer uma compra. Aí a pessoa disse, não, tem que passar esse cartão, depois tem que passar o outro e tal. Eu disse, mas nunca foi assim? Não, mas agora é assim. Tá bom, está aqui, mas nunca mais venho aqui. Aí saí. Aí quando eu estava andando, aí o Espírito Santo disse assim, muito bem, pastor Múcio. Como é que você vai ensinar lá na igreja, hein? Como é que você vai subir lá no púlpito e ensinar o povo a fazer diferente? Ai, Jesus, já entendi. Aí voltei lá na farmácia. Aí o cara viu aquele senhor que há pouco tempo tinha dito que não voltava mais nunca, estava lá. Meu filho, eu voltei. Eu comprei um negócio lá, sabe, para não dizer que eu... Mas olha, essa compra foi só para dizer que eu estou comprando. Mas é uma coisa, eu vim aqui pedir perdão para você. Não, senhor, não, eu estou pedindo perdão pela maneira como eu falei com você. Mas só a maneira que falou, que coisa. Ô gente, o Espírito Santo, ele faz isso porque ele está ensinando. Ele me conhece. O Senhor me conhece. Sabe quem eu era, sabe quem eu sou. Aleluia. E ele disse que é para mortificar o velho homem a cada instante. Mortificando, agora, 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 agora. Eu não gosto nem de ver muitas determinadas notícias. Quando começa a ver algumas notícias, para esse negócio. Epa, para aí, eu quero ver outra coisa. Não é porque a gente seja melhor, mas é porque nós temos um compromisso com o Senhor. Olha, igreja, eu nunca poderei subir aqui e falar uma coisa que eu não faça. Eu nunca farei isso. Nunca. Meu pai estava enfermo. Saí do hospital muito tarde. Isso aconteceu tem muito tempo. Veio na minha mente isso agora. Isso aconteceu em 97, início de 97. Aí paro no posto, as luzes escuras, o cara feio abastece meu carro. Naquela época eu passei o cheque. O cara estava com a chave do carro, porque o carro para abrir lá o reservatório de gasolina tem que ter a chave. Aí o cara volta, e quando ele volta, vem acompanhando um cara. O cara, com uma espingarda 12 assim, ó. A mão cruzada, digo, Jesus. Aí ele disse assim, não, esse cheque do senhor eu não posso aceitar não. Porque esse banco fechou. Meu Deus. Aí eu disse, moço, não fechou não. Cadê a sua relação? Vamos lá, olha. Tá vendo aqui, ó. Não fechou não, tá aqui, ó. Não, mas eu não posso não. E no carro estava minha mãe e minha tia. Eu disse, moço, estou dizendo a você, rapaz. Aí quando eu convenci o cara, aí eu saí, cheguei aqui embaixo. Aí o senhor disse, volta. Mas senhor, eu não tratei mal o rapaz, senhor. Eu falei direito, senhor. Olha, senhor, eu falei manso. Volta lá. Aí eu voltei, subi, lá de frente ao Hospital do Açúcar. Encostei no posto. Quando o cara da espingarda me viu, correu. E o bombeiro estava de lado, não me viu, não correu porque não me viu. Aí eu saltei, disse, moço, meu filho. O cara se virou. Aí eu disse, olha, deixa eu dar uma coisa para você. Não fale assim com as pessoas, não faço não. Fale de uma maneira mais gentil. Olha, eu peguei um folheto, tinha um folheto na mão. Disse, olha, está vendo isso aqui, ó? Jesus muda a vida da gente. Você está nesse trabalho, é tão terrível, de noite, você não sabe quem é que encosta aqui. Então, quando você falar, fale direito, fale com calma. Agora eu abençoo a sua vida, abençoo a sua família, abençoo o seu trabalho. O Senhor protege essa vida. Sabe como é que eu voltei? Voando. Não tinha peso nenhum. Dirigindo o carro e voando assim, ó. Estava flutuando. E Deus estava me ensinando. Volta e faz o conserto lá. Eu não sei quem é que tem que voltar e consertar alguma coisa. Eu não sei. Mas se você tem,
Faça isso. Faça enquanto é tempo. Não se preocupe, porque o Senhor se responsabiliza. Ih, Jesus, deixa eu correr aqui. Lá em Marcos 7, 27 a 30, você depois lê. Marcos, ele fala de uma maneira muito mais detalhada com relação a isso. Mas eu vou só ler o finalzinho de Marcos 7, de 27 a 30, que diz assim: Jesus disse assim para a mulher: por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Ao voltar para casa, ela achou a menina deitada sobre a cama e o demônio já havia saído. Equipe do louvor, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não veio aqui porque alguém convidou. Deus pode ter usado alguém para convidar você, mas foi o Espírito de Deus que tinha propósito de trazer você aqui nessa noite, para você poder ouvir, não o que eu estou dizendo, mas o que a palavra de Deus diz e o que eu estou falando sobre a palavra. Não é uma palavra minha. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida. Não ache que, mais uma vez, em Cristo a vida vai ser de facilidade, porque não vai ser. E não espere encontrar ninguém perfeito, porque você não é perfeito. Eu também não sou. É muito fácil a gente perceber os defeitos dos outros, né? Mas a gente tem dificuldade de perceber os nossos. Deus trouxe você aqui porque Deus quer mudar a tua história. Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida. Mas para isso você precisa se voltar para o Senhor e declarar Jesus Cristo como o Senhor, o único e suficiente Salvador. Fé, perseverança, reconhecimento de Jesus como o Filho único de Deus e humildade. Mudou a história daquela mulher, mudou a história daquela família e com certeza mudou a história de muitos que acompanhavam o Mestre. Lá em Hebreus está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, deixa eu falar uma coisa para encerrar. O meu compromisso com o Senhor é transmitir a palavra dEle. Eu só posso fazer isso. Eu não tenho poder para te convencer de nada. É o Espírito Santo aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então eu transmito a palavra. E sabe o que é que o Senhor faz? Ele bate a sua porta. Ele bate a porta do seu coração. E você tem duas opções. Ou você abre a porta e deixa Jesus entrar, ou você mantém a porta fechada. Ele não vai arrombar a porta, ele não vai entrar pela janela. A decisão de declarar Jesus Cristo como o Senhor único e suficiente Salvador é pessoal. É pessoal. A decisão de se reconciliar com o Senhor é pessoal. Por que reconciliação é tão difícil? Porque você já conhece a palavra. E a pressão que o inimigo faz é grande. Mas o amor de Deus é maior. O poder de Deus é maior. A determinação do Senhor é maior. De fazer com que você tenha uma nova vida em Cristo Jesus. A mulher cananeia nos dá exemplos tremendos, não é? E o Senhor mostra que o gentio é alcançado pelo poder, pela graça, pelo amor e a misericórdia de Deus. Deus está neste lugar e Ele tem algo melhor para você. Então abra o seu coração e deixe Jesus entrar. Fiquemos todos de pé.